Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui no nosso projeto Memória Estoco 70, com mais um bate-papo, né, com uma pessoa que vivenciou o Estoco, que tem a sua história para contar aqui dentro do cenário Estoco. Hoje estamos a professora Juliana, o Carlos Lotto. Estou sentindo falta dos nossos alunos do primeiro, mas eles te mandaram um beijinho e numa próxima eles estarão, tá bom? Porque esse projeto é com o primeiro ano do ensino médio. Mas, enfim, Carlos Lotto, ele estudou aqui no nosso colégio de 1967 a 1974. Olha quantas histórias nós vamos ter nesse bate-papo. Então, a primeira ideia, Lotto, é contar como que você conheceu o Estoco, né? Como que você chegou aqui e as suas aventuras e tudo que lembrar, estamos aqui para ouvir. Que ótimo, muito obrigado pelo convite, né? É uma delícia lembrar, principalmente quando a gente tem experiências boas e quando a gente está falando de educação. A minha turma acaba de fazer 50 anos e nisso a educação mudou muito nesse país, né? O Brasil de 67, quando eu entrei aqui, é outro. O Brasil de 74, quando eu me formei, já estava sendo encaminhado, e a gente era criança daquela época, filhos de família de classe média de Santo André, que queriam dar o melhor para os seus filhos. Porque também não tinha concorrência, mas tinha uma tradição, as irmãs Estoco tinham uma tradição de excelentes professoras. E o meu pai e a minha mãe sempre valorizaram isso. Então, eles não quiseram me colocar em escolas municipais ou estaduais, como o resto da minha família, em Santo André, ou me mandar para São Paulo, que seria longe, e o Estoco era uma opção bem viável, onde eles podiam vir me trazer, vir me buscar, e onde tinham filhos de amigos. Então foi um conjunto de fatores. E era uma escolinha muito pequena e muito humilde. Era um quarteirãozinho aqui da Rua Catequese, com 3 salas pequenas e uma no intervalo de um pequeno pátio, com banheiros pequenos, ainda de fossa. Aí eu me lembro que eu ficava muito assustado. Eu nunca tinha visto um banheiro de fossa, onde você tinha que se agachar. Então eu tinha um trauma desse banheiro que durou muitos anos, até ser inaugurado o prédio novo que foi acontecendo. E eu tive o prazer e o privilégio de ser convidado a inaugurar este prédio onde estamos, porque eu tinha uma trajetória de bom aluno, e eles premiavam, davam medalhas, o garoto nota 10 era eu, e no dia da inauguração, cortamos a fita do prédio aqui, e a professora Pérola e o professor Mergulhão me chamaram para cortar a fita, e a minha mãe quase caiu da cadeira de emoção, e lá fui eu com a minha cara de pau cortar a fita que inaugurou esse prédio em 1971. Outros anos, né? Sim. E a partir daí foi melhor ainda, porque o espaço sempre ajuda essa parte educativa. Então, é um espacinho pequeno, também, né? Poucos alunos e tal. O espaço maior deu, né, uma dignidade maior a tudo que acontecia aqui, e eu fico feliz de ver hoje essa escola, né, mantendo essa dignidade através de um espaço, né, bem pensado, bem preparado, apesar de ainda dentro das convenções do que é um colégio. Mas há sempre portas abertas. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo uma melhoria e eu fico muito empolgado. Né? Como acabei de ver o ensino médio, né? Eu acho que já tem uma outra concepção de espaços mais abertos, mais conectados, onde o aluno que hoje passa mais tempo, né, dentro da escola, não se sinta tão tolhido, né? A gente já tem tantas regras a seguir, e eu acho que a experiência de se mover no espaço é sempre libertadora, né? Sim. Então a minha escola ideal é um pouco mais ampla. Legal. E você comenta que você era um ótimo aluno a ponto de inaugurar, né, um espaço maior. E como que era essa questão, né, de excelência? Os professores premiavam? Conta um pouquinho dessa... Era uma época... concursos? Havia um estímulo nessa né, não vou dizer que era uma competição, como uma competição esportiva, mas havia essa coisa de a nota, a melhor nota, o prêmio da melhor nota, o aluno que tinha mais notas maiores, em todas as matérias era mais valorizado, né? Tanto que eu era de uma das famílias mais humildes, mas o bom aluno transcendia isso.
né? Eu era um menino sensível, né? E eu nunca fui hostilizado por isso, por ser um bom aluno, ou o melhor aluno, né? É difícil dizer isso hoje, né? Porque o melhor aluno não quer dizer nada, né? A gente vai bem numa prova, né? Só que para mim não era um esforço, né? Era muito natural. Me matava de estudar, nunca me matei de estudar. E aí as mães dos outros alunos me colocaram como exemplo para os meus amigos, o que gerava uma certa hostilidade. Tinha uma admiração, mas uma hostilidade que acabava me isolando, né? Porque tinha que ter o parâmetro loto. Mas cada um era diferente, né? E as pessoas rendem de forma diferente. E os professores também tinham essa visão ou era mais com as famílias? Era mais com as famílias, que eu ficava sabendo depois nas reuniões de pais, através do meu pai e da minha mãe, né? Os professores sempre foram ótimos comigo, eu não tenho nenhuma história triste de professor. Algum te marcou? Ou alguma professora te marcou? Claro, a professora Celi Maria Riso Ferreira, inesquecível, a do 9º ano primário, né, a 3ª série primária, né, porque ela era uma contadora de histórias e ela tinha um perfil cultural. Então, com ela, fomos ao teatro pela primeira vez. Ela nos indicava filmes que só passavam em São Paulo para a gente assistir. Eu me lembro que eu insistia com meu pai. Eu queria ver o Chit Chit Bem Bem, o Calhambeque Mágico, né? Ao Mestre com Carinho, que era a história do professor negro, que era hostilizado numa escola de bairro. Foi a dona Celi Maria Riso que fazia meninos de 9 anos de idade terem contato com essas coisas. E ela era de uma cidade do interior, eu acho que ela era de Tietê. Ela tinha até um sotaque, né? Então ela passava os finais de semana lá e voltava contando para meninos da cidade o que era passar um final de semana em Tietê, de uma maneira muito divertida, que a gente rolava de rir. Então é a professora inesquecível, porque tinha um perfil cultural. E claro, um olhar especial para os alunos que ela sabia que ela podia semear, como eu. Então ela sempre me pontuava: essa redação é muito boa, esse desenho que você fez é muito bom, essa prova que você fez é muito boa, né? Então é muito bom ser visto e ser estimulado. Em compensação, fazemos 50 anos de formados, tivemos um almoço maravilhoso, agora com 20 adesões da minha turma de 40, metade veio nesse almoço. Que legal. E todos os malandros daquela época, médicos, engenheiros, engenheiros de várias categorias, médicos de várias categorias, né? Temos advogados, temos professores universitários, temos físicos e químicos, né? Aqueles malandros, né? Todos primeiro se casaram muito bem, eles têm mulheres e maridos maravilhosos. Eu sempre falo que o maior elogio deles são os casamentos. Muito bom. Porque aqueles malandros, nem sei se eles mereceriam esses casamentos, esses parceiros e parceiras que eles encontraram, né? E ótimos profissionais. Se deram bem, né? Os malandros todos se deram muito bem. E eu, um garoto nota 10, fui pelo caminho alternativo das artes, que também já é ser marginalizado. Mas foi onde eu achei uma voz que outras profissões que eu tentei não me deram. Os enquadramentos, os desconfortos eram maiores. Quando eu descobri o que é um grupo de teatro aqui em Santo André e que isso poderia se transformar numa profissão como educador, em forma de arte, aí eu descobri o meu lugar, né? Agora, essa experiência artística foi muito sutil aqui no Stocco. Apesar do Marco Antônio Stocco ser um ator maravilhoso, depois consagrado com grandes diretores, as aulas de arte eram muito tímidas, eram apenas da gente copiar alguns modelos, né? O stencil para você pintar. O Marco Stocco tentou um movimento teatral, a gente teve aulas de música, mas era só para se apresentar nas festas, não foi algo transformador. Em que ano, mais ou menos? Tanto nos 4 primeiros anos, né? As artes eram sempre assim, uma formalidade. E tinha alguma coisa a ver com o contexto na época ou não? Eu não sei, eu acho que a educação, nessa época repressora, né, 68, não se podia dizer mais nada. E isso, claro que afetou os professores, mesmo numa cidade pequena como Santo André, mas estávamos numa cidade operária, né, e a gente sabe que houve casos terríveis de perseguição aqui.
Sim, como em todos os lugares, né? E aí eu acho que a educação formal herdou isso, então não havia nenhum tipo de questionamento histórico, né? Estou aqui com uma professora de história, hoje podemos falar de todos os problemas que vivemos. Naquela época, não, você tinha um livro, uma apostila, e você seguia aquilo sem nenhum questionamento. Eu não tive nenhuma informação de cultura indígena, que hoje é o meu objeto de estudo, que são os verdadeiros educadores desse país, são as pessoas que nos ensinam a conservar as coisas boas, a trabalhar em equipe e dividir as coisas democraticamente. Os indígenas são um exemplo de tudo que funciona. Sim, verdade, e talvez por isso eles sejam tão perseguidos e exterminados. E resistentes. E a cultura negra, que era presente aqui no Estôculo, através do seu Oscar de Castro Neves, né? Mas não foi absolutamente citada em nenhum momento nesses 8 anos, né? Que a nossa base cultural é negra. Sim. Né? Como falamos, né? Tem uma história linda, a nossa canção veio das negras amas de leite, ninando as crianças brancas, né? Aí nasceu a canção brasileira. E isso eu só fui saber muito mais tarde, nem nas faculdades que eu fiz. Eu fiz 2 faculdades, 2 especializações. E era um período assim que a gente percebe que a construção ela é bem mais contemporânea, né, em relação a isso. Né, com as leis para a educação, né, de história indígena, a africana. Então, assim, a gente está colhendo na democracia. Sim, isso é um grande ganho. Que é maravilhoso. É um grande ganho. E como que eram as... Existe a FEC. O que é FEC? FEC é a Feira Cultural do Estôculo. Sim. Ou, por exemplo, outra coisa interessante, Jotocon, que era o esporte. É o nosso famoso interclasse, né? Que tem o nome Jotocon. Existiam essas competições culturais, esportivas? Talvez não como elas acontecem hoje. Agora, havia a Feira de Ciências, não era uma feira cultural. Então, o professor de ciência nos permitia construir experimentos, e depois a gente ocupava a escola inteira e chegamos a ocupar o pavilhão do Ibirapuera, porque havia um encontro paulistano. E eles chamavam as famílias. As famílias iam para assistir, mas todas as famílias colaboravam nas pesquisas, né? Então a gente ocupava o Estôculo inteiro, era um sábado inteiro para as famílias virem, né? A gente se preparava, né? Preparava o espaço, preparava como mostrar o seu experimento, né? E depois a gente ainda dividia isso com outras turmas em São Paulo, né? O melhor era ir para o Ibirapuera, né? Sem dúvida. E curtir tudo com os amigos, né? As competições esportivas não haviam interclasses, mas sempre o esporte fez parte aqui. Eu me lembro que haviam demonstrações de ginástica rítmica, né? Não vou dizer que eu gostava, nunca gostei de nada de esporte, e ao mesmo tempo eu agradeci muitos professores de educação física, porque eles me liberavam de tudo, nada como ser um garoto nota 10, eu não era constrangida a fazer nada que eu não quisesse, eu poderia nem ir. Que delícia, que privilégio! E disso eu adorava. O privilégio de estudar. Eu nunca fui constrangido a nada aqui, então eu tive esse respeito. Era uma equipe jovem, dinâmica, professores excelentes, professores cultos, né? Os alunos eram moleques daquela época, né? Com as peculiaridades da nossa educação, mas todos excelentes, de família excelente, né? Então, muitas experiências maravilhosas. Nosso encontro de 50 anos agora, eu encontrei a professora de Geografia, dona Solange Dotto, que hoje é doutora em Direito, ela se especializou em Direito, né? E ela ficou felicíssima de vir à nossa festa, foi homenageada, uma professora queridíssima, com pouquíssima diferença de idade entre nós, também sempre me estimulou. Eu encontrei com ela na rua e voltamos a ser tão amigos quanto naquela época, né? Seguidores mútuos nas redes sociais, né? Então tem muita lembrança boa, né? Tinham todo um apoio da escola e tinha um respeito. Existia essa parte de orientação, nessa questão emocional, porque eu sei que é um tema muito mais atual, né? O socioemocional, onde a gente atua com a própria saúde mental, né, do estudante e tudo mais. Naquela época vocês tinham esse respaldo? Houve tentativas. Primeiro a gente teve uma aula de educação sexual, mas com um padre. Uau! Então era um pouco contraditório. Só que era um padre ótimo, desbocado, deixava todo mundo à vontade, só os meninos. As meninas tinham aula com a professora de educação física. Tá. Né? Então foi uma tentativa, ele tentava, né, suscitar perguntas, mas tinham só algumas pressões, tipo assim, não faça isso, que é perigoso, isso é feio, blá, blá, blá,
Só para botar medo, não para esclarecer. Sim, sim. E depois a gente teve uma psicóloga, acho que nos 2 últimos anos foi um grande ganho, porque principalmente as meninas, as mulheres são sempre mais abertas às coisas que né, acontecem, tem menos preconceito. Ajudou muito as meninas, eu acho, né? Porque, claro, as mulheres são mais maduras. Sim. Eu já vi mulheres na minha turma, enquanto nós todos éramos moleques, né? 8ª série, 13, 14? 13, 14, nós tivemos a Lídia, né? Que é muito simpática, ela nos ajudou também, ela fez uma pesquisa de vocação, ela nos deu, através de questionários e conversas, áreas que poderiam ser do seu interesse. Isso me ajudou, inclusive, a depois definir uma faculdade. Legal. Né? Eu estava entre arquitetura e jornalismo, e eu fiquei nessa dúvida até hoje. Né? Eu acabei optando por jornalismo, que eu larguei. A gente aprende com outros profissionais de mercado, então sempre que me ajudou foram estágios, né? Então acho que a escola acho que tem que estar mais perto desses profissionais, e hoje acho que tem a feira de profissões, que os pais vêm conversar. Os próprios itinerários, né? Há muitos ganhos, né? Como a gente tem menos tempo, eu queria frisar a melhor coisa que eu encontrei quando eu voltei aqui. Eu fui convidado pelo Marco Stocco para fazer a curadoria cultural, como a sobrinha dele tinha na Escola da Vila, em São Paulo. Então, por a gente manter o contato através das áreas de artes, ele falou, vamos fazer uma experiência. E a gente vai tentando achar esses caminhos, né? Agora, o que eu vi aqui nesses 3 anos foi a evolução de crianças especiais matriculadas. Sim. Então, as crianças Down e autistas... eu não me lembro, eu só sei que eu vi autistas se desenvolverem muito aqui, com um investimento enorme da equipe, e as crianças Down, elas nos ensinam, elas ensinavam os companheiros, aos professores, a equipe, como eu lido com o diferente. Por isso que é tão importante tê-los na escola tradicional. Eles subvertem um sistema e é aí que a gente aprende. Eu tenho que ser um professor melhor para uma criança que tem níveis de atenção diferentes. Aliás, é o aluno problema que nos faz professores. Né? Verdade, eu concordo. E aqui eu tive esse exemplo claríssimo de evolução. Em 3 anos deu para ver. Né? Crianças que não conversavam entre si, nem comigo, nem com os professores, elas se socializarem, mas com um investimento muito grande da equipe. Uma compreensão enorme sobre elas, e isso é muito comovente. Né? A escola tradicional continua, né? Mas eu tive alunos maravilhosos aqui, né? Os adolescentes hoje são incríveis, eles têm um perfil cultural maravilhoso, dá para conversar sobre tudo. Sim. E, nossa, eu ficaria conversando assim, muitos temas, né? Eu ia começar a perguntar outros temas, mas a gente já recebeu um sinal. Há muitos bastidores aqui, mas eu acho que a conversa rolou pelo que eu achei importante e pela sua atenção, que a gente já tinha conversado um pouquinho antes. Sim, verdade. Eu só fico muito feliz de poder estar aqui e dizer que o Stocco é um patrimônio para Santo André. É muito bom a gente contar o que acontece aqui. Verdade. Ele é referência. E pensando assim, em tudo que nós conversamos, que eu também amei esse papo, porque ele saiu um pouquinho do histórico só do colégio, a gente conversou um pouco sobre educação. Sobre educação, né? Era um pouco meu objetivo. Sim, eu não sei se eu devia ter falado com mais franqueza para você, mas eu acho que não dá para falar de uma escola sem falar de educação quando é a nossa matéria. E a educação em tempos históricos diferentes, né? Então, assim, a gente percebe a importância de hoje da gente manter a democracia, lutar por ela, lutar para incluir todos, né? E todas as pessoas nesse rol da educação mesmo, né? E da arte, enfim. Então, pensando nisso, para a gente fechar, esses 70 anos do Stocco, que realmente é um marco, né, para a nossa escola, para a cidade, enfim, você pincelaria no que, junto com uma mensagem para o colégio? Nossa, são tantas coisas, né? Eu acho que a escola, ela não pode andar atrás do tempo. Ela tem que antecipar esse tempo, que é o que não acontece. Então, essa junção de tempos, que é o hoje, eu acho que é o que faz a educação ser plena. Então, estamos falando aqui de um histórico de passado, que é muito bom, que é brilhante, que é um marco. Os professores do Colégio Stocco sempre foram referência de educação.
Só que eu acho que para a educação que é necessária hoje, para esse mundo de hoje, a gente sempre precisa de mais. Então eu fico feliz de ter conhecido e atuado com profissionais como você, que são jovens, dinâmicos, de perfil cultural. Eu acho que a relação entre professor e aluno hoje é muito mais próxima, isso é um grande ganho. A gente não vê mais aquele professor hierárquico que apenas me dá tarefas. Ele é alguém com quem eu posso contar, e isso eu ouvi de muitos alunos em relação, primeiro a você, claro, e a muitos outros, sim, né? É verdade. É uma relação próxima, muito saudável, né? E eu acho que vocês são a referência, talvez, para as próprias mães repensarem como elas tratam essas crianças, né? Verdade. Em vez de acolher demais, perdoar demais, ou reprimir demais, ou essa expectativa de ter o super filho, a super filha, super bem-sucedido. Seremos bem-sucedidos de tantos modos, né? Então não há um parâmetro. Eu preciso só apoiar aquilo que a criança me mostra de melhor. E o professor é essa referência para a família, né? É uma maravilha estar aqui e dizer tudo isso, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, a gente que agradece. Eu ficaria realmente... A gente ainda vai marcar outros papos. Sim, com os alunos. Com os alunos. Aí eu quero saber além deles. De 70 anos, né? A gente conversa, assim, com certeza a gente marca. Mas muito obrigada pela sua contribuição, participação, né? Essa reflexão. E valeu a pena mais um Projeto Memória. Yeah. Obrigada. Muito bom.